Maravilhoso e eterno Senhor, Deus eterno e querido, Deus amado e poderoso, nos colocamos diante da Tua presença, porque compreendemos, entendemos e cremos que Tu és poderoso para fazer por nós muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Nesta manhã, Senhor, colocamos-nos diante de Ti, pedindo perdão pelas nossas falhas, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações físicas e espirituais e reconhecendo a necessidade da Tua ajuda, da Tua proteção, do Teu livramento constante sobre a nossa vida. Assim, Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Já ouvimos louvores que tocam a nossa alma, que falam ao nosso espírito, mas queremos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, alimentar-nos da Tua palavra. Assim, Senhor, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão ouvindo o programa Estação Gospel e também a todos que estão assistindo através das redes sociais. Quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima manhã, uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero com alegria também mandar um abraço especial para todos os irmãos ali da Assembleia de Deus Tempo Central Pedra Branca, todos os amados irmãos ali que congregam na Igreja do Senhor Jesus Cristo, os membros e congregados. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ontem estivemos ali na Escola Bíblica, uma bênção dos céus, e quinta-feira teremos o nosso culto de ensino da palavra. E domingo é a nossa última Santa Ceia do ano ali naquela igreja abençoada. Então convido você a estar conosco ali para junto adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também mandar um abraço especial para a minha família que se encontra ali no Croata 2, os meus pais, o irmão Zezinho e a irmã Maria, e também para os meus irmãos, o meu cunhado, as minhas cunhadas e a minha esposa, a irmã Branca e a Adriele, a minha filha. Deus abençoe a todos ali em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 12. João, capítulo 12. Estamos chegando ao final do ano. Que você tenha um final de ano abençoado com a sua família, com os seus amigos e parentes. João capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7, versículo número 8. João 12, do versículo 1 ao versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus amados irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Nós, na sequência que nós nos propusemos a tratar no Evangelho, nós vamos relembrar aqui que Jesus estava
em uma situação delicada diante dos homens, diante do sinédrio, dos religiosos. Jesus estava prestes a ser preso. O capítulo de número 11 termina com os principais sacerdotes e os fariseus deixando uma ordem bem clara de que quem soubesse onde Jesus andava, denunciasse Jesus para que ele fosse preso. Era nesta situação que Jesus se encontrava agora em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era uma festa celebrada de ano em ano pelos judeus que comemorava a libertação do povo de Deus que estava preso no Egito. Olha que contraditório. Enquanto estava faltando 6 dias para se comemorar a festa da libertação do povo de Deus da escravidão egípcia, Jesus, o que veio para libertar o povo da escravidão do pecado, estava prestes a ser preso pelos religiosos de sua época. Era nesta situação que Jesus estava agora em Betânia, faltando 6 dias para se comemorar a Páscoa. O texto diz que Jesus foi a Betânia e lá encontrou-se com Lázaro, aquele mesmo que ele tinha ressuscitado dos mortos após 4 dias. E ali, naquele lugar, houve uma grande ceia, um grande banquete, um grande jantar. O texto que nós lemos não diz, mas em Mateus 26, do 6 ao 13, vai dizer que esta ceia foi realizada na casa de Simão, o leproso. E aí eu parei para analisar essa questão e comecei a pensar o seguinte, e Deus colocou no meu coração. Enquanto os poderosos estavam querendo prender Jesus, os pobres, os humildes e até mesmo os doentes estavam fazendo um grande banquete para se alegrarem com Jesus. Enquanto os poderosos estavam odiando a Jesus, a ponto de quererem prendê-lo e tirar-lhe a vida, os pobres, os humildes e os doentes estavam se banqueteando com o Senhor Jesus. Isto é muito interessante porque nos ensina muitas lições aqui. Podemos aprender uma lição com Jesus. Jesus, ele sempre está disposto a se alegrar com aqueles que se alegram. Jesus sempre está disposto a ir de encontro àqueles que o recebem com alegria. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não se importa com a nossa classe social. Jesus se importa com a nossa condição espiritual. Observe que se você for olhar os evangelhos, você vai ver Jesus em um grande banquete com os ricos, como aquele homem que era publicano, Levi, que era rico, ele estava lá. Até foi criticado porque alguém disse, se ele soubesse que este homem era rico e era rico à custa da miséria alheia, ele não sentava com ele. Mas Jesus não fazia acepção de pessoas, de classe social. Para Jesus não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa tem saúde ou está enferma. Não importa se a pessoa é de uma nacionalidade ou de outra. Para Jesus, o importante é a condição espiritual do homem. Jesus se banqueteou em grandes banquetes com pessoas ricas, em casamentos, em festas, mas também esteve presente em lugares simples, em situações em que as pessoas até o criticavam, porque eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Nesse caso de Simão leproso, alguém que estava doente de lepra. Mas Jesus estava ali não pela questão do status social, mas pela condição espiritual que ele via e de que havia uma necessidade na vida daquelas pessoas de estarem próximo a Jesus. A condição espiritual do homem é a mesma diante de Deus. Qual é a nossa condição espiritual diante de Deus? Se nós estivermos sem Jesus, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A condição espiritual do homem é uma condição de depravação espiritual, de declínio moral e espiritual,
de afastamento de Deus pelo pecado, porque todos pecaram e afastaram-se da presença de Deus. Então Jesus não nos olha pelo aquilo que nós temos, Jesus olha-nos pelo que nós somos. Quando Jesus olha para nós, ele não vê a nossa condição financeira, a nossa condição social, ele não vê os nossos bens materiais, mas Jesus vê em nós a necessidade de termos a presença dele na nossa vida, de sermos renovados ou nascermos de novo para Deus, através da aliança feita no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus sempre estava, em qualquer situação, buscando estar reunido com as pessoas, independente de sua classe social. E aqui ele estava em uma ceia, em um jantar, e o texto diz que este jantar era composto por Lázaro, por Maria, por Marta, por Simão, o leproso, e por aqueles que estavam ali em Betânia, que de certa forma tinha a proximidade com aqueles que estavam a fazer aquela ceia. Os discípulos de Jesus também estavam presentes naquela ceia. O texto diz que Marta servia, ainda sendo Lázaro um dos que estava à mesa com eles. Interessante também que nós podemos ver nesse texto duas personagens muito conhecidas, Marta e Maria. E nós vamos ver que da mesma maneira que lá em Lucas, no capítulo 10, não me falha a memória, Marta continua da mesma maneira, servindo, trabalhando na questão material, preocupada com o serviço momentâneo, e Maria estava também na mesma situação, buscando as coisas espirituais. Enquanto Marta estava servindo a Lázaro e aos demais que estavam à mesa, Maria, diz o texto, que ela tomou uma libra de bálsamo. E esta libra de bálsamo era de nardo puro e era muito precioso. Era uma espécie de perfume que vinha importado da Índia, e por ser de tão distante localidade, aquele perfume chegava naquelas cercanias por um preço muito alto. E Maria tinha em suas mãos uma libra desse precioso perfume. Diz alguns historiadores que este perfume as mulheres guardavam por ocasião de quando noivassem e casassem, usassem no seu casamento, na sua lua de mel, digamos assim. Mas Maria pegou aquele perfume de tão grande valor e de uma importância tão grande para ela, e no momento em que Jesus vai àquele encontro, daquela ceia, daquele jantar, Maria usa aquele perfume para ungir os pés de Jesus. Diz o texto que Maria unge os pés de Jesus e enxuga-os com seus cabelos. Para que você possa entender, Maria derramou o perfume nos pés de Jesus. Maria lançou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus e enxugava os seus pés, ou os pés de Jesus, com os seus cabelos. Maria, mais uma vez, se prostra aos pés de Jesus. Na primeira vez que nós aprendemos o texto lá em Lucas, fala que Maria se coloca aos pés de Jesus para aprender com ele. Agora Maria não apenas está ali para aprender, mas para adorar ao Senhor, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. E fazendo uma aplicação, Maria estava reconhecendo que Jesus é o noivo, aquele que vem buscar a noiva, aquele que vem buscar a sua igreja. Se aquele perfume na cultura judaica era usado quando a noiva casava e estava no momento das núpcias, da lua de mel, Maria, ao lançar aquele perfume aos pés do Senhor Jesus, estava dizendo que aquele era o noivo da igreja do Senhor, da igreja do Deus vivo. Ali Maria estava reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Mas o interessante é que
aquela cena de adoração em que Maria se coloca aos pés do Senhor e ela quebra vários protocolos, ela quebra vários paradigmas, ela quebra vários conceitos estabelecidos pela cultura judaica para a mulher. Havia uma cultura judaica em que a mulher deveria se comportar com várias situações e ficar sempre mais distante das coisas. Maria, ela não se atém a estas questões. Quando ela vê Jesus, quando ela tem aquele encontro com o Senhor, ela quebra os paradigmas, quebra os padrões estabelecidos para a mulher da época e ela se dispõe apenas a adorar o Senhor. Nós podemos aprender com Maria que Deus é um Deus que não está preso a paradigmas, a conceitos estabelecidos por homens, a protocolos humanos. Deus é um Deus de surpresas, Deus é um Deus que nos surpreende, Deus é um Deus que está sempre com a espontaneidade, que é um Deus espontâneo, Deus é espontâneo. E ali Jesus recebe a adoração de Maria. Aquela adoração mostra a espontaneidade de Maria. De maneira espontânea, Maria adora ao Senhor, mostrando para nós, nos dias de hoje, que nós devemos, da mesma maneira, adorar a Deus pelo que Ele é, espontaneamente, sem estarmos engessados a paradigmas, a conceitos pré-estabelecidos pelos homens, a dogmas e rituais que são muitas das vezes lançados pelas religiões. Deus é um Deus de espontaneidade. Precisamos adorá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo de maneira espontânea, em espírito e em verdade. Jesus disse isso para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, em espírito e em verdade. Parece que era o mesmo sentimento que havia em Davi, quando traziam a Arca da Aliança, em que Davi pulava e dançava na presença de Deus. Parece que era o mesmo sentimento que havia em Miriam. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, Miriam cantou e Miriam dançou na presença de Deus. Sempre vai ter os religiosos de plantão para criticar aqueles que compreendem que Deus é um Deus que adora, que recebe adoração espontânea. Sempre vai ter aqueles para dizer: para que isto? Para que esse desperdício? Para que essa dança? Para que esses pulos? Para que esse esterismo? Sempre vai acontecer. Não foi diferente nesse episódio. Assim como criticaram a Davi, assim como criticaram a Miriam, também criticaram a Maria pela sua adoração sincera, verdadeira e espontânea. Quem sabe você tem passado por isso, ou já passou, pelo fato de você ser um adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Quem sabe muitas das vezes é incompreendido ou é mal compreendido por aqueles que estão à sua volta, e até mesmo muitos chegam a dizer: não precisa de tudo isso, não precisa dessa forma de adoração a Deus. Mas Deus, Ele quer receber a sua adoração espontânea, sincera, que é uma adoração em espírito e em verdade. Maria pouco se importou para o que iam dizer a seu respeito. Pelo fato dela ter pegado um perfume tão caro e ter lançado aos pés do Senhor, ter ungido os pés do Senhor, e nem tampouco pelo fato de ter pegado os seus cabelos e enxugado os pés do Senhor Jesus. Ela não se importou com isto. Mas o problema é que havia em sua volta religiosos, falsos moralistas, e até mesmo falsos discípulos e seguidores de Jesus. Um deles era Judas Iscariotes. Diz o texto que era um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus. Estava ali, mas a intenção do coração de Judas era de trair ao Senhor Jesus. Estava ali com o espírito filantrópico, aliás, com aparência de filantropia. Estava ali demonstrando uma falsa piedade. Alguém que estava preocupado com os pobres, mas era só aparência, era só capa, era só religiosidade.
Na verdade, quando Judas critica Maria por aquele ato e diz que aquele perfume era muito caro e que aquele valor deveria ser depositado na bolsa para que fosse dado alimentação aos pobres, para que aquele dinheiro fosse utilizado para o cuidado dos pobres, ele não estava falando aquilo porque se preocupava com os pobres. Na verdade, estava falando aquilo porque ele era avarento, porque ele amava o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro faz com que os homens se corrompam, faz com que o homem perca o seu caráter, que o homem perca a noção do que é certo e do que é errado. Judas estava nesta situação. Estava com a mente cauterizada, porque afinal de contas ele já estava prestes a trair o Senhor Jesus, vendido por 30 moedas de prata. E assim mesmo ele era aquele que carregava a bolsa que continha algum valor financeiro para a manutenção do ministério de Jesus na terra. E ele critica Maria, mas ele critica Maria com pressuposto, com falso argumento de que aquele dinheiro era para ser utilizado para ajudar aos pobres. Mas Jesus ele faz uma colocação diante daquela situação, daquele cenário em que havia uma contradição. Enquanto Maria não estava pegada aos bens materiais e ao dinheiro que ela empregou naquele perfume de tão alto valor, Judas, por outro lado, estava incomodado e querendo tirar vantagem e proveito de algo que não lhe pertencia. Enquanto Maria estava sacrificando ao Senhor Jesus o que ela tinha de melhor, Judas estava querendo se locupletar com aquilo que não lhe pertencia. Acontece isso da mesma forma nos dias atuais. Enquanto muitos estão se doando para servir ao Senhor com tudo que tem de melhor, há muitos que estão criticando pelo simples fato de não ter a capacidade de servir ao Senhor com tudo que tem, com tudo que é, e passa a viver uma vida de avareza, de mesquinhez, uma vida de miséria espiritual diante de Deus. Judas é o protótipo daqueles que estão próximos a Cristo, mas eles não desfrutam das riquezas espirituais porque está apegado às coisas materiais, porque os tesouros desta terra sufocaram a sua vida espiritual. Judas simboliza aqueles que estão até convivendo com Jesus, estão no ambiente espiritual, mas não se deixam contagiar pelo ambiente espiritual que estão a viver, mas está cego pelas riquezas materiais, pelas coisas desta vida que sufocam a alma do ser humano. Há quantos que estão nessa mesma condição? Há tantos que se dizem discípulos de Jesus, mas que em nenhum momento conseguem se prostrar diante do Mestre e conseguem dedicar ao Senhor tudo o que tem de melhor, a sua própria vida e os seus bens materiais para servir ao Senhor. Há tantos que, como aquele jovem rico, se acham autossuficientes a ponto de que adoram as suas riquezas em detrimento da adoração ao Senhor, que é dono de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida. Nesta manhã, esta palavra nos ensina que nós devemos nos desprender de tudo aquilo que é material e adorar a Deus em espírito e em verdade, e nos prostrar aos pés do Senhor, e reconhecer que tudo o que nós temos e que tudo o que nós somos vem de Deus. Que nós devemos aprender com Judas também, que Judas também nos ensina a não sermos avarentos, a não sermos cobiçosos daquilo que não é nosso, a entender que maior do que os tesouros terrenos são os tesouros espirituais. Maria estava sacrificando a Deus o que ela tinha de melhor. O que ela tinha em suas mãos foi o que ela colocou diante do Senhor.
Judas, por outro lado, estava querendo reter o que não pertencia a ele. E para terminar, Jesus vai dizer o seguinte: olha, Judas, a sua colocação não faz sentido, porque os pobres sempre terão convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Jesus diz para Judas: olha, deixa que ela faça o que ela quer, que o que ela está fazendo é para o dia em que me embalsamarem. Ou no outro texto, em Mateus, vai dizer: o que ela está fazendo vai ser lembrado para sempre. Onde for lido este evangelho, irão lembrar do ato que esta mulher fez. A ação de Maria, ela ficou marcada para sempre na nossa vida como um ato de adoração a Deus, de sinceridade, de espontaneidade. A ação de Judas nos mostra que nós nunca devemos nos agir diante de Deus, retrair, nos omitir ou querer tirar proveito daquilo que é sagrado. Devemos nos colocar diante de Deus sempre com um coração altruísta, espontâneo, aberto para adorar o nome do Senhor. Precisamos entender que mais importante do que reter aquilo que não é nosso é abrir o nosso coração e derramar todo o nosso ser na presença de Deus. Maria demonstra o que é ser um verdadeiro adorador, que se desprende das coisas materiais, daquilo que ela tem que é de mais valor para ela. Maria demonstra que o verdadeiro adorador, ele humilha-se na presença do Senhor, independente do ambiente, da circunstância, da situação. Por mais que haja críticos de plantão, sabe, há muitos que até dizem: eu não adoro a Deus como deve ser, porque naquele ambiente em que eu estou, se eu glorificar a Deus um pouco mais alto, se eu falar em línguas estranhas, as pessoas que estão à minha volta irão me criticar. Jesus está dizendo para você nesta manhã: deixai-a, deixe-o, porque o que ela faz ficará para a memória, sabe? E o mais importante do que o que os outros irão dizer é o que o Senhor vai achar da sua ação. O Senhor irá receber a sua adoração, da maneira que você prestar ao Senhor, com humildade, com coração quebrantado, se prostrando aos pés do Senhor. Nós não podemos nos envergonhar de adorarmos ao Senhor, de nos prostrarmos aos pés do Senhor, de reconhecermos que Ele é Senhor na nossa vida. Por isso que Maria derramou aquele vaso de bálsamo, de perfume caríssimo aos pés do Senhor. E ela foi muito além. Ela não simplesmente derramou ou ungiu os pés do Senhor com aquele perfume, mas ela enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. O cabelo para a mulher judaica, na cultura judaica, era tido como a coroa de glória e de honra. Maria estava fazendo aquele gesto demonstrando o seguinte: o Senhor reina sobre a minha vida. O Senhor é o meu rei, o meu pastor, o meu Deus. O Senhor tem a minha adoração. Maria estava fazendo aquele gesto para demonstrar, enxugando os pés do Senhor com seus cabelos, para demonstrar que acima da sua honra havia a honra do Deus Todo-Poderoso. Acima daquilo que ela tinha como honra, como mulher judaica, havia a honra e a glória de Deus na vida dela. Sabe, irmãos, aquilo que nós temos de melhor só será benéfico para nós se o nome do Senhor for glorificado na nossa vida. Se o Senhor for exaltado através daquilo que Ele nos deu. Todas as nossas riquezas e nossos bens só terão valor e utilidade se nós depositarmos aos pés do Senhor Jesus. Só serão valorizados e só serão honrados se colocarmos aos pés do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, eu não sei se você tem algum bem material, mas você tem um bem preciosíssimo, que é a sua vida. A sua vida custou um alto preço. A sua vida é tão valiosa, tão preciosa, que dinheiro no mundo não pode comprar a sua vida. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder para resgatar a tua vida.
Então deposita a tua vida aos pés do Senhor Jesus nesta manhã. O que você tem de mais precioso não são os bens materiais, mas o que você tem de mais precioso é a sua vida. Então se derrame na presença do Senhor Jesus, se coloque diante do Senhor Jesus reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano sobre a tua vida. E você vai ser recebido por Deus. A sua adoração será recebida por Deus. Então nesta manhã, receba esta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesta manhã. Queremos, Senhor, assim como Maria, nos derramar na tua presença, reconhecer que precisamos de ti, que precisamos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, queremos a cada dia mais nos despir dos nossos bens materiais e estar, Senhor, diante de ti, colocando tudo que temos e tudo que somos à disposição de ti, Senhor, do teu reino, para te servir, para te adorar. Tira do nosso coração a avareza, Senhor. Tira do nosso coração o apego às coisas materiais, a falsa religiosidade, a hipocrisia, a falsa filantropia. Senhor, assim como havia no coração de Judas, que estava ali, Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso, mas os bens materiais, o desejo pelas coisas terrenas sufocaram a sua vida espiritual. Senhor, ao contrário de Judas, queremos ser como Maria, Senhor. Queremos estar sempre à disposição do teu reino, para te servir, para te adorar, para viver para ti. Pai, em nome de Jesus, que esse seja o desejo do coração de cada ouvinte, Senhor, da tua palavra nesta manhã. E esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.